Programa Dois Pontos começando nesta manhã de sábado, aliás, véspera de Páscoa. E hoje vamos falar de um tema muito polêmico, o ensino em decadência. E nada mais justo do que falar sobre esse assunto com alguém que trabalha com educação. Ao meu lado estou com a vice-diretora de uma escola da rede pública, Maria Brezoni Marinho. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí, realmente, o ensino está em decadência? Não, o ensino não está em decadência. O ensino está em transformação, vamos pensar assim. Porque quando estávamos lá no século XVII, mais ou menos, a gente tinha escolas apenas para elite, vamos pensar assim. E hoje, em nosso século, no dia de hoje, nós temos escola para todos, uma escola inclusiva, onde eu tenho todas as crianças, o Estado, o país, tem todas as crianças na escola. Então, nós não temos mais uma escola elitizada, e sim uma escola para todos. E isso não é uma decadência. Mas não foi sempre assim? Não, não foi, porque quando a gente fala em elite, eu tinha apenas, na época, o pessoal do engenho, a parte nobre que estudava. Hoje não, hoje eu tenho a parte nobre e também temos o pessoal não elitizado dentro da escola, em comum acordo, com todos juntos. Eu entendo, mas assim, ainda hoje se ouve muito, porque o ensino está cada vez pior, o ensino não é o mesmo de antigamente. Não, não é mesmo, porque o mundo muda, e se o mundo muda, a educação também muda, e a forma de ensinar e de aprender e de atuar também muda. Sim, eu entendo, mas então quais seriam os aspectos positivos disso que a senhora está dizendo? Hoje, nós trabalhamos com uma gestão democrática, tá? Muito diferente de uma gestão autoritária, Porque dentro do democrático você tem o quê? Você tem a sociedade dentro da escola. A comunidade escolar, ela está dentro da escola, opinando, fazendo, trabalhando junto com a equipe escolar toda. Isso é um aspecto muito diferenciado, do antes para o hoje. Isso. E desde da LDB, a LDB de 1996, tá? Ela também contempla uma proposta pedagógica que cada escola ela promove, ela que busca, ela que faz, ela que formula, junto com todos os segmentos da escola, para um bom caminhar, junto com a proposta curricular. Tá? Então, você tem o seu currículo, dentro do currículo você contempla a sua proposta pedagógica e que daí você trabalha com as crianças de acordo com o que aquela comunidade precisa, necessita e que mais vai ajudar aquele grupo todo. Tá certo. Como é que a gente pode perceber, então, esse crescimento na qualidade do ensino que a senhora está defendendo hoje? Tá, é algo até muito palpável, porque você entra nas escolas, você consegue encontrar uma sala de informática, onde a gente tem computadores que os alunos podem usar, monitorado pelo professor ou até mesmo por um monitor que fica lá o tempo todo, também contratado. As crianças hoje recebem todo o material que ele utiliza durante o ano, ele recebe também todo o currículo dele, é pronto. Então, não precisa mais estar comprando livros, não precisa mais estar desembolsando nenhum financeiro que vá afetar a vida desse pai, então, dessa família. Então, hoje a gente tem tudo para eles na escola, para quem quiser estudar, ele tem tudo na mão. Entendi. Então, de antigamente para hoje, o que mudou é que deixou de ser elitizado. Isso. E hoje é subsidiado de uma outra forma para todos estudarem. Para todos. Entendi. Todos, indistintamente. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço vocês de terem me convidado e fico à disposição de todos, Se precisarem de alguma informação, alguma ajuda, Com certeza, a nossa nova colaboradora. E agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos a seguir com o segundo ponto do dia.
Voltamos com o segundo bloco do programa Dois Pontos, que no primeiro ponto apresentado de hoje foi a decadência no ensino. E para falar do nosso segundo ponto, as instituições em crise, vamos falar com Celso Eronides Fernandes, que é mestre em Ciências da Religião e também é licenciado em Letras pela USP, não é mesmo? Seja bem-vindo. Obrigado. E Celso, as instituições, elas realmente estão em crise? Basicamente, sim. A gente vive num mundo hoje em que ele é chamado pelas instituições acadêmicas de mundo pós-moderno. E essa pós-modernidade, ela está gerando crise em todas as instituições. O legal hoje é não ser atrelado a nenhuma instituição. A pessoa, quando ela diz, eu não estou atrelado nem a essa, nem àquela, é isso. Toda instituição está em xeque, está em crise, porque o mundo moderno está colocando ela dessa forma. Entendo. E quando se fala em crise, é para decadência ou não? Sim, há uma diferença. Estar em crise não quer dizer que é uma decadência. Existem crises em que a instituição se fortalece em cima da crise. Depois que ela passa pela crise, ela se torna mais forte e ela não é derrotada por aquela crise. É o caso de instituições como a escola, a igreja, que são milenares. A gente vê que elas passaram por várias crises. Talvez a de agora é uma das piores que está passando, mas essa crise não quer dizer decadência. Elas podem sobrepujar e passar sobre essa crise também. Entendo. Celso, o que a gente acompanhou no primeiro ponto foi a decadência no ensino, né? No caso, as instituições que a gente fala agora na crise, o que aconteceu? O que gerou essa crise, então? Foram três coisas principais que isso não é norma, não é regra, mas a maioria dos estudiosos vão dizer que o que gera crise em todas as instituições hoje, principalmente, é a falta de memória. A falta de memória na sociedade, veja bem, antigamente você tinha a pessoa sabia até quem tinha sido o seu tataravô, tinha uma árvore genealógica bem completa. Hoje em dia já tem uma falta de memória. Então, essa falta de memória que se vive hoje em dia, até pelo advento da informática, de toda a tecnologia pela qual o ser humano passa, então ele fica sem memória, ficou sem memória. Você vê que a pessoa ela tem vários amigos e ela pode descartar. Ela tem muita informação pelo advento da internet. Então tudo isso, muita informação, não dá tempo de você mastigar. É muita falta de memória para você ainda contemplar a instituição. Achar que a instituição tem um lugar na sociedade de hoje. Tem um ditado que diz que a internet veio para aproximar os distantes e distanciar os próximos. É verdade? Claro. Claro. Além da memória, tem também a estrutura familiar. Veja bem, antigamente a família ela tinha a sua estrutura ali de tal forma em que o mais próximo, mesmo que tinha até uma certa idade, o adolescente, até pós-adolescente, ele iria sentar na mesa, jantar com a família, ele iria até um certo ponto caminhar com a família. Hoje não. Hoje, muito raramente, muito rápido até, a criança já se distancia. Tem crianças que crescem com o mesmo pai dentro da casa e não sabe quem é ele. Não tem o contato. A estrutura familiar, ela também foi sendo minada. Então hoje não tem a estrutura familiar para dar base para uma outra entidade, que é a escola. No caso, a escola vai precisar da estrutura familiar, mas ela não tem. Então, uma instituição se desestruturando, vai desestruturando outra também. E a questão da estrutura familiar, sociedade, como fica? Além dessa estrutura ser toda minada, também culmina com a transferência da responsabilidade. Então a família ela não quer mais a responsabilidade de educar o filho, porque não tem esse contato, nem tem tempo, nem se quisesse, porque não tem a vivência. Então, joga para onde? Para a escola. Deixa a escola educar o meu filho, porque eles vão pegar a dor de cabeça, eles que eduquem. Então, vai tendo toda essa desestrutura de uma instituição pela outra. E também a própria sociedade, ela acaba
cobrando dessas instituições, quer que essas instituições façam o papel que a própria sociedade não está fazendo. E com isso, as instituições vão tendo que responder por um papel que não é delas. Muito bem colocado. E para a conclusão de hoje, o Celso, que é também pastor da Igreja Batista Alvorada, aqui de Jundiaí, vai concluir para a gente com a palavra bíblica. Pode ser? A Bíblia tem resposta para tudo, em se tratando de princípios. Tem um trecho aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, que eu gosto muito e que trata sobre esse debate que tivemos aqui, que fala sobre transformação, sobre esse mundo em transformação que estamos vivendo nele e logo estamos sendo transformados também. Esse trecho em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O tipo de transformação que fala aqui nesse texto é a transformação da mente. Eu acredito que as duas instituições que mais têm transformado a mente das pessoas são a igreja e a escola. Eu quero falar da igreja. A igreja tem feito um ótimo trabalho nessa nação. A igreja evangélica tem transformado mentes, tem trabalhado com mentes, e a transformação, ela gera ações. E essas ações, sim, é transformar a mente para que ela reconheça a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A mente de Cristo é a transformação que a gente deve procurar. E esta transformação é na igreja que se encontra. Essa transformação, nenhuma outra instituição, nem escola, nenhum outro tipo de instituição vai apresentar esse tipo de transformação. Então, nesse sentido, a transformação que a igreja tem apresentado é a busca da mente de Cristo. E eu quero fazer uma oração, e a minha oração é que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa que está buscando renovar a mente, está buscando se transformar, não tem se conformado com esse mundo, porque esse mundo é mau, a maldade está chegando na instituição escola, na instituição qualquer outra que seja, na igreja, a maldade está tentando destruir as instituições. Mas a minha oração é que Deus possa abençoar a sua vida, para que você se renove na mente de Cristo também, em nome dele, de Jesus Cristo. É essa a minha oração. Amém.